Ao vivo? Ao vivo. Olá, boa noite. Boa noite, gente. Quarto dia. Deus nos abençoe. E a Virgem nos proteja. Amém. Quarto dia da nossa semana de aprofundamento. Uma alegria estar aqui mais uma vez. Hoje, dia 31 de outubro. Vigília de Todos os Santos. Também data comemorativa, né, da Reforma Protestante. E aí, por conta disso, a gente já está colocando a imagem da Virgem da Revelação aqui. Para quem não conhece, essa daqui é uma aparição de Nossa Senhora em Roma, que ela apareceu a um protestante. Converteu ele, toda a família dele. Ele se tornou um grande divulgador, não é, da devoção à Santíssima Virgem Maria. E esse protestante era alguém que gostaria de assassinar o Papa. Já tinha comprado até um punhal para matar o Papa. Escrito no Papa, morte ao Papa, né? Escrito no punhal. Morte ao Papa. Morte ao Papa. É uma grande história. E essa é a Virgem da Revelação. Quem puder conhecer, depois a gente pode também falar um pouquinho mais sobre isso. A gente vai estar falando mais dela aí. Aparição. Alguns dias pra frente aí, quem sabe, se Deus quiser, se Deus nos permitir. Deixa ela aqui com a gente. Boa noite, gente. Boa noite quem tá entrando. Boa noite. Marcela. Ouvindo, gente legal. Gabi. Hoje o nosso tema vai ser a paternidade responsável, né? Tá legal o A áudio luta aí, da gente? vida. Tá legal? Tá dando pra ouvir? É difícil fazer teste aqui antes, enfim. É. É um tema bem profundo também, que a gente vai tentar mais uma vez, em menos de uma hora, o mais breve possível, conseguir Ah, legal. Boa noite. expor Boa noite. Tá bom o áudio. um pouquinho da profundidade dele, né? Hoje, gente, assim, o tema ele é profundo, ele é extenso, então a gente vai tentar falar menos, né, e deixar a igreja, deixar os teólogos falar mais. A gente preparou um material grande, não sei se vai dar para passar tudo, né, dentro dos 40 minutos que a gente quer fazer a live aqui, mas enfim, a gente vai dar uma passada e tentar conhecer um pouco mais do que é essa expressão e tudo que ela significa na vida matrimonial, não é, dos fiéis católicos, né, a paternidade responsável. Vamos iniciar então? Vamos. Bom, paternidade responsável, né? A primeira coisa que muitas vezes vem na nossa cabeça, né? É o seguinte: a igreja é contra os métodos contraceptivos. É aquela sentença assim, né? Mas a gente precisa ir ver esse assunto com um olhar bem ampliado, assim. A coisa não se resume a isso, está muito longe de se resumir a isso. E a gente vai ver isso, né, nesses 40, 50 minutos aqui. Ela é contra, é um fato, ela é contra. Mas por que ela é contra? A grande pergunta é: por que a igreja é contra os métodos contraceptivos? Tá, antes de responder essa pergunta, a gente queria pontuar, não é, uma pequena coisinha que foi um testemunho que veio pra gente, não é? Ontem alguém nos contou, ele é muito legal. Conta você. Uma pessoa, né, entrou em contato, uma pessoa que é nossa conhecida, entrou em contato para nos dar a notícia, né, de que estava grávida. Mas a história dessa pessoa é impressionante, assim, porque ela já, eu não sei a idade dela, mas ela já tem, se eu não me engano, 2 filhos, já jovens, né, adolescentes jovens, assim. E o esposo dela, já há vários anos, havia feito uma cirurgia de vasectomia. E conforme eles foram se aprofundando mais recentemente na doutrina da igreja, eles optaram por tentar fazer a cirurgia de reversão de vasectomia. E isso foi envolvido por muitas graças, porque era um procedimento muito caro e acabou que eles conseguiram, né, também por uma graça, realizar e fizeram a reversão. E pouco tempo depois, Deus já os abençoou com uma nova vida, e ela veio me contar, né, muito feliz,
E eu fiquei de boca aberta, assim, com a grandeza desse testemunho, porque isso é algo vivo, né, que mostra estar aberto à vontade de Deus, estar aberto. E não estar preocupado com o que o mundo vai dizer, com o que as pessoas vão pensar. De certa forma é um escândalo. É um escândalo. Muito algo maior do que você se casar aberto à vida, você se abrir à vida depois de tanto tempo. Então, assim, foi muito forte pra gente e foi uma confirmação também, né? Sobre essa verdade, sobre essa luz maravilhosa que a igreja nos dá sobre a abertura à vida. E a gente coloca que, na verdade, para a gente conseguir entender, né, a doutrina da igreja, toda a riqueza, né, existente nessa doutrina, a gente precisa de 3 condições, assim, que esse casal percorreu com certeza. É porque, assim, nós enquanto católicos, nós adoramos a verdade. Nós prestamos um culto de louvor à verdade, não é? Nós comungamos a verdade. E essa verdade, ela nos liberta. Nos liberta do quê? Da escravidão do mundo, da escravidão do pecado. Não é? Porque o pecado, ele nos escraviza e ele nos cega. Nos ilude. Nos ilude. Não é? E a verdade, ela vem para nos libertar. Então, para que eu possa, de fato, comungar a verdade, adorar a verdade, eu preciso passar por 3 etapazinhas, não é? A primeira delas é abrir-se, né? Realmente estar com o coração aberto. É como aquela parábola, né, que o solo era propício, né? É um coração aberto, um coração disposto a acolher a verdade, seja ela qual for, mesmo que ela seja dura. O segundo passo é justamente buscar conhecer a fundo essa verdade. Não é só ficar no superficial. Olha, fiquei sabendo que a igreja proíbe você usar pílula e para por aí. Não. Vamos a fundo, vamos mergulhar, vamos entender, né? Vamos buscar o conhecimento. E num terceiro momento, a partir do momento que a gente conhece, que é o que a gente está se propondo aqui a conhecer, acolher a verdade, né? Com fé, com alegria e com generosidade. Essa é a nossa função, né? E aí já entra muito a graça de Deus também, para nos dar a fé necessária, porque muitas vezes essa verdade vai exigir de nós a fé, a alegria e a generosidade. Ela vai nos contrariar, não é? No primeiro momento, ou por toda a vida, vai ser algo difícil, vai ser algo complicado, mas que vai exigir a fé e que Deus está ali pronto a nos dar essa graça. Então, posto isso, né, a gente vê que essa discussão sobre a abertura à vida, ela não é algo superficial, não é algo que a gente em 1 minuto esclarece. Tanto que existe toda uma história, porque esse documento aqui, o Humanae Vitae, né, ele foi escrito pelo Papa Paulo VI, assinado no ano de 1968. Tem uma história por trás desse documento, assim, fantástica, de muita batalha espiritual, porque a partir do surgimento da pílula anticoncepcional, né, de todos esses outros mecanismos também que vieram, explodiu no mundo inteiro essa questão do planejamento familiar mesmo, né, de você programar ali a sua fecundidade para quando você quiser. Isso veio como uma enxurrada para o mundo e a igreja, diante daquilo, ficou, né, e aí? Como é que, né, começou a surgir, começou Até porque a pipocar, as igrejas evangélicas já haviam aceitado, adotaram a contracepção como algo válido, como algo permitido, e aí começaram os questionamentos, né, naturalmente, porque isso afeta a vida, né, da maioria dos católicos que são casados, e aí começou aquela pressão. Então, o Papa Paulo VI, eleito Papa, ele fez uso, então, dos estudos de uma comissão que o Papa João XXIII já tinha montado. Essa comissão era montada por especialistas de diversas áreas, da teologia, da ciência, e existiam 2 grupos nessa comissão, né, para que se estudasse o tema da anticoncepção, se seria lícito, se não seria, por que sim, por que não. Porque como era um assunto novo, né? Era uma coisa nova que estava surgindo no mundo, e aí? Né? E aí, a igreja precisa, a igreja não precisa definir
não é? O que é certo e o que é errado. Ela precisa estudar e, a partir da revelação que já foi feita, estudar, não é, toda analisar, né? Aquela realidade, a né? tradição da igreja, e ali ela constatar, não é, se aquilo é certo ou se aquilo é errado, por ser uma novidade. E aí, nesses dois grupos, o grupo da maioria era um grupo favorável aos métodos contraceptivos, e existia uma minoria, né, que, inclusive, essa minoria é interessante. Ela é o cardeal, talvez, de maior força ali, que comandava esses estudos da minoria, que não concordava com a anticoncepção, era liderado ali pelo cardeal Wojtyla, né, nosso conhecido. Pega o quadrinho dele ali. Ninguém menos do que São João Paulo II, que na época já se interessava muito por esse assunto, sempre se interessou, né, e por isso produziu tanta coisa maravilhosa. Então, enfim, e aí eles produziram um material e deram, né, na mão do Papa Paulo VI aquela bomba. E o Papa Paulo VI estava numa crise profunda, né? E vazou os documentos da comissão. Algumas coisas da comissão caiu na mídia, não é? E aí todo mundo fazendo pressão. Então, assim, o Papa estava, né, naquela enrascada mesmo. E aí ele se pôs em oração. Ele perguntou a Deus, né? Senhor, o que eu devo escolher? O que eu devo ver aqui como sendo o melhor para o bem das almas? Qual que é a tua vontade, Senhor? Qual que é a verdade? Né? Porque eram bons argumentos dos dois lados, né? A princípio. E ele precisava desse discernimento do Espírito Santo. Então, se conta que numa noite, ele passou a noite inteira em oração na sua capela particular diante de Jesus. E sabe, naquela angústia, e quando estava raiando o dia, os raios, né, do sol começaram a entrar pela janela, e ele teve, assim, no final, naquela vigília, muito claramente o que era a verdade, o que ele deveria escrever, porque ele, a partir dele, escreveria um documento, e ele teve muita convicção. E assim foi, ele escreveu o Manevita, com a alternativa, né, correta. E aqui tem até um testemunho, né, que esse documento ele foi como que uma bomba para o mundo, porque estava todo mundo esperando que ele iria com a maioria, né? E não, a gente sabe que não. Ele ficou com aquela análise, né, feita pela minoria. E isso foi como uma bomba, teve muita resistência, até mesmo de teólogos, de bispos, alguns bispos. E ele sofreu muito. E aí, tanto que nunca mais escreveu outra encíclica. Nos 10 anos seguintes do seu pontificado, ele não escreveu mais nenhuma. Nos 5 anteriores, ele já tinha escrito 7. E ele Nos parou. Nos 10 próximos, ele não escreveu mais nenhuma. Inclusive, o secretário de Estado, cardeal Agostino Casaroli, ele falou que na manhã de 25 de julho de 68, Paulo VI celebrou a Missa do Espírito Santo, pediu a luz do alto e assinou. Assinou a sua assinatura mais difícil, uma das suas assinaturas mais gloriosas. Assinou a sua própria paixão. E foi isso mesmo, né? São Paulo VI, né, hoje canonizado, nos deixou essa riqueza. E isso aqui é o que nos dá a segurança do magistério da igreja de que é este o caminho, né? O caminho da abertura à vida, e por que nós devemos ser abertos à vida. Então a gente vai ler um trecho da Humanae Vitae. Para responder aquela pergunta lá que a gente começou, ou seja, por que a igreja é contra os anticoncepcionais, os contraceptivos? Ele responde no número 12. Esta doutrina, muitas vezes exposta pelo magistério, está fundada sobre a conexão inseparável que Deus quis e que o homem não pode alterar por sua iniciativa entre os dois significados do ato conjugal, o significado unitivo e o significado procriador. Na verdade, pela sua estrutura íntima, o ato conjugal, ao mesmo tempo que une profundamente os esposos, torna-os aptos para a geração de novas vidas, segundo leis inscritas no próprio ser do homem e da mulher. E a gente tem aqui, para esclarecer um pouquinho desse trecho, um outro trechinho que está nesse livro aqui. Comac Burke, outro livro da Quadrante. Amor e Casamento. Fantástico. É um livro muito bom, muito mesmo. Eu diria indispensável para quem é noivo. E ele fala, elucidando o que o Papa já disse.
O argumento favorável à contracepção apoia-se evidentemente numa tese essencial, que os aspectos procriador e unitivo do ato matrimonial são separáveis, isto é, o aspecto procriador pode ser anulado sem viciar de maneira nenhuma o ato conjugal ou enfraquecer o seu modo próprio de expressar o amor e a união conjugal. É claro que a Igreja rejeita explicitamente essa tese. A principal razão por que a contracepção é inaceitável para uma consciência cristã é a conexão inseparável estabelecida por Deus entre os dois significados inerentes ao ato conjugal, o unitivo e o procriador, conforme diz o Papa Paulo VI na Humanae Vitae. Resumindo, então, o matrimônio, né, e nele o ato conjugal, ele possui em si mesmo duas finalidades. A finalidade procriativa e a finalidade unitiva. Essa finalidade procriativa é ter filhos e educá-los na fé de Deus e na fé da Igreja para que eles possam ser santos, para que eles possam alcançar a plenitude da vida humana, que é entrar no céu, participar da glória de Deus. Então essa é a primeira, não é? É muito bonito quando a gente pensa no seguinte, é que Deus, ele tem sede de santos. Deus, ele quer povoar o céu, não é? Essa é a finalidade da raça humana. Deus cria a raça humana para que ela possa entrar em comunhão com ele. Ou seja, Deus, ele quer o céu cheio de vidas humanas. Ele quer o céu cheio de pessoas, cheio de filhos seus. Só que para o céu estar cheio de filhos, os seres humanos precisam ter filhos, não é? Ele coloca essa responsabilidade sobre nós, não é? Ou seja, nós precisamos nos abrir a vida para que Deus possa, a partir dessa nossa abertura, criar santos, gerar santos e encher o céu e povoar o céu, sabe? Para a honra e para a glória dele. Então, é a primeira finalidade do ato conjugal. A segunda é a finalidade unitiva, que na verdade ela engloba um monte de pequenas finalidades, ou seja, é a união mais íntima dos esposos, é a alegria, não é, dos cônjuges, é o remédio para a concupiscência, não é? Várias coisinhas que a gente poderia estar colocando numa finalidade maior, que é a finalidade unitiva, ou seja, me unir mais intimamente ao outro, não é? Ao meu cônjuge, à pessoa amada. Essas são as duas finalidades do matrimônio. E a finalidade unitiva, ela está ordenada à finalidade procriativa. A gente pode entender essa expressão como que a finalidade unitiva é como se ela fosse, de certa forma, um chão, uma base, né? Ela está ordenada nesse sentido, para que possa acontecer a finalidade procriativa, né, de forma plena, segundo o plano de Deus, que é como nós estamos vendo aqui, né? Então, são duas finalidades, as duas são importantes, e a finalidade unitiva está ordenada à procriativa, e elas são inseparáveis. Esse é o ponto, inseparável. Essa é a chave. E esse é o ponto. A Igreja não é contra os contraceptivos, a camisinha, o DIU lá, porque faz mal para a mulher, porque ela acha que o sexo é só para procriação. Não é. Isso aí, sabe, não tem nada a ver com a história. Fica muito na superfície da discussão. Não tem nada a ver. O ponto é que o ato conjugal possui duas finalidades. E essas finalidades, por mais que o homem tente, ele não consegue separá-las. Elas são inseparáveis. Ou seja, quando o homem tenta separar uma da outra, no fim ele não fica com nada. Ou seja, quando eu tenho uma relação, um ato conjugal, sob o efeito de um método contraceptivo, seja ele qual for, eu estou tentando anular somente a parte procriativa, certo? E de certa forma, e eu anulo, realmente. Eu quero manter a parte unitiva, né? Artificialmente. Mas como elas são inseparáveis, o que vai acontecer? Eu vou viciar, eu vou muitas vezes anular mesmo a parte unitiva. E aí é que mora o problema, né? Vocês já repararam quanto o divórcio se quadriplicou depois da explosão dos métodos contraceptivos? Por quê? Porque esses casais, e são
se casando, estão tendo relações, estão tendo ali a sua vida íntima, mas porque viciaram o seu ato conjugal, ou seja, porque não estão tendo a graça das duas finalidades acontecendo, porque elas são inseparáveis, não estão tendo as graças próprias para viver o seu matrimônio. Isso é muito sério. Por que a contracepção ela é esse grande perigo e por que a igreja ela é contra? Né? Quando a gente diz que existem duas finalidades, também nós estamos dizendo que existe uma graça própria que vai auxiliar os esposos nessa missão do matrimônio, ou seja, porque o matrimônio é um sacramento. Né? Tem aquela passagem quando Jesus ele institui a indissolubilidade, né? Que aí ele fala: todo aquele que se separar da sua mulher e se unir a outra não estará cometendo adultério contra a primeira. E aí os discípulos falam: e quem pode viver isso? Então é melhor que a gente não se case. Ou seja, viver as exigências do matrimônio, a fidelidade, a indissolubilidade, amar na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, a abertura à vida, à vida é algo que para o homem em si é praticamente impossível por causa da sua concupiscência, por causa da sua inclinação, por causa da sua instabilidade. Ou seja, ele necessita de uma graça especial para conseguir fazer isso. E essa graça vem através do sacramento do matrimônio. Porém, é uma graça. Não existe uma graça para a parte unitiva, uma graça para a finalidade procriativa. É uma graça inteira, própria, que auxilia os noivos a viver as finalidades. Então, quando eu recuso uma parte da finalidade, eu não recebo essa graça. Eu não recebo essa graça por inteiro. O que vai praticamente tornar impossível ou quase impossível, não é, a vivência das exigências do matrimônio. Ou seja, eu não vou conseguir atingir a segunda finalidade, que é a união com a minha esposa. Ou seja, porque você está dizendo com o seu corpo que está recebendo o outro inteiramente, mas você não está recebendo. Está entendendo? Você não está unido, né? Aí na perspectiva do unitivo, né? Você não está aceitando se unir verdadeiramente ao seu esposo. Existe um vício no amor, né? Existe um vício ali naquele ato. E para vocês terem uma ideia de como isso é sério, para um casamento ser consumado, né, a gente sabe que é preciso o casamento, para ser válido, ele tem que ser um casamento rato, que seja, celebrado da forma correta, né, com um rito próprio, certinho, e logo depois dessa celebração, né, consumado. Um casamento, isso está no Código de Direito Canônico, tá? Um matrimônio que é rato, ou seja, foi celebrado certinho e tal. Mas, vamos supor, o casal foi para a lua de mel e teve relações, mas sob o efeito de contraceptivos, ou seja, não abertos à vida, esse casamento não foi consumado. Nem na lua de mel. Às vezes eles estão há 5 anos casados, tendo relação, todas elas com efeito de anticoncepcional. Esse casamento ainda não foi consumado. Vocês têm ideia da gravidade disso? Das graças que esse casal está deixando de receber por conta disso? Né? Eles ainda não tiveram um casamento consumado diante de Deus. Por quê? Porque a consumação do casamento vem apenas num ato conjugal. No código diz, né, verdadeiramente humano e aberto à vida. Não quer dizer que é quando a moça engravidar, mas quer dizer que tem que estar aberto à vida. Então é algo muito sério, é algo muito que realmente é da natureza íntima, né, do ato conjugal. E aí a gente pode se perguntar, mas tudo bem, legal, entendi. Mas por que então que a igreja permite, né, nos casos que a gente vai ver, o uso dos métodos naturais? Isso não seria uma incoerência, já que, né, os dois estão buscando basicamente a mesma coisa, finalidade? Não está buscando não ter filhos, essa não é a finalidade, tanto do método contraceptivo quanto do método natural. Mais uma vez a gente vai recorrer pro documento mestre, né? Humanae Vitae, no número 16. O Papa Paulo VI, ele fala: a igreja é a primeira a elogiar e a recomendar a intervenção da inteligência, numa obra que tão de perto associa a criatura racional com o seu Criador. Aqui ele está dizendo da geração de novas vidas, né? Mas afirma também que isso se deve fazer respeitando sempre a ordem estabelecida por Deus. Se, portanto, existem motivos sérios para distanciar os nascimentos que derivem ou das condições físicas
ou das psicológicas dos cônjuges, ou de circunstâncias exteriores, a Igreja ensina que então é lícito ter em conta os ritmos naturais imanentes às funções geradoras, para usar do matrimônio só nos períodos infecundos e deste modo regular a natalidade sem ofender os princípios morais que acabamos de recordar. A Igreja é coerente consigo própria. Quando assim considera lícito o recurso aos períodos infecundos, ao mesmo tempo que condena sempre como ilícito o uso dos meios diretamente contrários à fecundação, mesmo que tal uso seja inspirado em razões que podem aparecer honestas e sérias. Na realidade, entre os dois casos existe uma diferença essencial. No primeiro, nos métodos naturais, os cônjuges usufruem legitimamente de uma disposição natural, enquanto que no segundo eles impedem o desenvolvimento dos processos naturais. É verdade que em ambos os casos os cônjuges estão de acordo na vontade positiva de evitar a prole, por razões plausíveis, procurando ter a segurança de que ela não virá. Mas é verdade também que somente no primeiro caso eles sabem renunciar ao uso do matrimônio nos períodos fecundos, quando por motivos justos a procriação não é desejável, dele usando depois nos períodos agenésicos, como manifestação de afeto e como salvaguarda da fidelidade mútua. Procedendo assim, eles dão prova de amor verdadeiro e integralmente honesto. Se Deus quisesse que todo ato conjugal gerasse uma nova vida, ele teria feito a mulher tão fértil quanto fez o homem. O homem é sempre fértil, a mulher não. A mulher, em ciclos, de fertilidade. Ela vive em ciclos, A fertilidade dela cicla. Então, em alguns poucos dias dentro do ciclo, que dura aí o quê? Um mês, não é? 30 e poucos dias, 20 e poucos dias. Alguns poucos dias, não é? Ela está fértil. O Google está falando comigo aqui. Alguns poucos dias ela está fértil. Em todos os outros, não. Ou seja, quando eu uso os métodos naturais, não é? Eu estou simplesmente aprendendo os dias que a mulher está possivelmente fértil e eu, quando tem um motivo grave, um motivo justo para espaçar as gestações, me utilizo então dos outros dias exatamente para poder atingir a finalidade unitiva. Não é? A grande diferença para o contraceptivo é que eu pego o ato e é como se eu mutilasse esse ato, é como se eu profanasse esse ato, tirando dele um sentido, sabe? Não é que a diferença está... quando eu uso o método natural, eu simplesmente sei que naquele dia eu posso ter um filho, então eu não uso, não é? Do matrimônio, não vou ter relação com a minha esposa. Eu não profano aquele ato, sabe? Eu não mutilo aquele ato, eu não quero mudar o sentido daquele ato. Não é? Se realmente é um motivo sério, se justifica que eu me abstenha. Né? É algo plausível. Se realmente eu tenho um motivo justo, não estou fazendo só de brincadeira, se justifica que eu renuncie, né? que eu tenha esse ato de amor pela minha esposa, dependendo da situação, que o casal esteja passando, e amor a Deus e aos meus filhos, e renuncie do uso do matrimônio naquele momento. Aí entra muito a questão do domínio de si, que a gente estava falando na terça-feira, se não me engano. O exercício do domínio de si, mediante um motivo justo. Que a gente vai ver mais pra frente como lidar com essa questão dos motivos justos. Eu queria ler aqui um trechinho do Teologia do Corpo para Principiantes, que a gente já viu em outro momento, que ele fala bem dessa diferença, dessa questão do por que é contra os métodos artificiais e a favor dos naturais quando tem motivos. Ele dá o exemplo da historinha da vovó. É uma história muito legal isso aqui. Bonito testemunho, Carol. Leiam, por favor. Ele fala: que grande diferença existe, perguntam eles, entre tornar nós mesmos infértil uma união e esperar que ela se torne infértil naturalmente? O resultado final não é o mesmo? Em ambos os casos, evitar filhos? A isto respondo com outra pergunta. Qual é a grande diferença entre matar a vovó e esperar que ela morra naturalmente? O resultado final é o mesmo, a vovó morta.
Sim, mas no primeiro caso temos um pecado grave, no segundo não. É exatamente a mesma coisa quanto aos contraceptivos e a abstinência periódica. Pode muito bem existir uma boa razão para desejar que a avó passe a outra vida. Talvez esteja sofrendo horrivelmente por causa da idade e da doença. Nada disso, porém, justifica tirar-lhe a vida. De maneira semelhante, pode haver boas razões para evitar o concebimento de mais um filho. Talvez os pais estejam em situação financeira muito séria, ou já tenham 4 filhos com menos de 4 anos de idade e a situação emocional deles chegou aos últimos limites. Nada, entretanto, justifica a tentativa de esterilização do ato sexual, assim como nenhuma situação justifica provocar a morte da vovó. Tanto a morte natural dela, quanto o período natural de infertilidade da mulher são determinados por Deus. Mas ao encurtarmos a vida da vovó ou esterilizarmos o sexo, estamos tomando em nossas próprias mãos as forças da vida, assim como o enganador nos tentou a fazer no início, com a promessa de tornar-nos como Deus. Portanto, concluiu o Papa, a contracepção deve ser considerada tão profundamente imoral que nunca, por razão nenhuma, seja tida como aceitável. Pensar ou dizer o contrário equivaleria a afirmar que, ao longo da vida, podem surgir situações nas quais seria legítimo não reconhecer Deus como Deus. Muito bom, né? A gente consegue ver essa diferença, né, entre algo que é artificialmente, a gente toma as forças, né, no lugar as forças da vida no lugar de Deus, e algo que a gente entende, né, o processo criado pelo próprio Deus, né, da fertilidade da mulher, e por motivos justos se abstém dos atos conjugais naquele curto período, né? E aí a gente tem a segundo problema, depois de entender isso, que é, isso aí a gente pode utilizar, é lícito que a gente utilize, né? Não é nem que a gente é obrigado a utilizar, mas é lícito que a gente utilize, mediante justas motivações. E aí começa. E aí? E essas justas motivações? O Papa Paulo VI tem uma frase muito boa, uma citação muito boa, que está nesse livro aqui. Esse livro é uma preciosidade, se chama Deus e os Filhos, é da editora Quadrante também. A gente não tá ganhando para fazer propaganda para Quadrante. Mas tem essa citação nesse livro, em que o Papa Paulo VI fala: as condições da vida atual, diferentes em muitos aspectos das de outros tempos, e diferentes nos diversos países, não justificam certamente o egoísmo, ou um temor sem confiança em Deus, no cumprimento desta primordial missão dos esposos. Talvez quando a gente vai falar de paternidade... Como que a gente escuta? Mas hoje em dia... tá difícil, né? Quando a gente vai falar de paternidade responsável, é muito mais importante, não é, dar uma atenção à mentalidade contraceptiva, você combater a mentalidade contraceptiva, do que o próprio método contraceptivo, não é? Porque acaba que, se você combate o método, se você elucida para a pessoa por que ela não pode usar aquele método e que ela estará em pecado e que por conta disso ela não pode comungar, por exemplo, se ela estiver usando o método, e aí a pessoa ela deixa de usar o método, mas continua com a mesma mentalidade, ela acaba usando o método natural como se fosse uma camisinha, não é? Aí vira, né, aquela expressão que o povo usa, né, que o método natural é camisinha de católico, entendeu? Exatamente porque a mentalidade continua a mesma, né? A gente já instruiu algumas pessoas a usar o MOB, né, o método de ovulação Billis, que é o mais acertado dos métodos naturais, não é? E a grande finalidade, não é, que a gente tem ao instruir a pessoa é convencer ela de que ela não precisa de usar, não é? Praticamente todos os que vieram até nós aprender a usar. Então primeiro a gente faz todo um trabalho a respeito da mentalidade contraceptiva, a respeito da abertura à vida, não é, do verdadeiro significado da paternidade responsável, e a pessoa acaba desistindo de usar depois. A gente Na fica verdade, tão feliz. não é que a gente fica induzindo ninguém, né? Não. Mas assim, a partir do momento que a pessoa tem a consciência do que a paternidade
paternidade responsável, né, do que pode vir a ser uma espécie de egoísmo ou de temor, que o Papa Paulo VI fala aqui, né, um temor que na verdade é uma desconfiança, né, sem confiança em Deus, e que às vezes eles procuram a gente, né, para aprender o método, e ao longo do caminho eles têm esse discernimento de que, poxa, será que mesmo a gente está tendo um motivo sério? E é muito interessante isso, gente, porque esse discernimento, em primeiro lugar, ele pertence ao casal. Ao casal. Não sou eu, não é nem mesmo seu diretor espiritual, né? O diretor do casal, ele pode auxiliar nesse discernimento, mas, por fim, ele compete ao casal. Por quê? Porque é o casal que vai responder diante de Deus. Né? Se realmente eles estão utilizando daquele método por um motivo justo realmente ou não. São eles que irão responder. Tá? Então, esse discernimento é muito interessante porque ele sempre vem acompanhado de uma paz. Quando ele é verdadeiro, quando você realmente tem motivos justos diante de Deus, que não provém de egoísmo, de desconfiança, de medo, vem a paz do Senhor. E da mesma maneira, quando esse motivo cessa, né, que nós torcemos para que esse motivo um dia termine, para que você possa abrir a vida novamente. Da mesma maneira, o próprio Espírito Santo vem conduzindo os dois, né, na vida da graça, porque eles estão em estado de graça. Então você consegue ver os sinais e dizer, olha, o motivo cessou. Vamos retomar a nossa vida normal, sabe? Porque é interessante a gente seguir sempre em nossa vida matrimonial, como a gente dizia ontem, o ritmo do Espírito, sabe? Ouvir o Espírito Santo, o que ele quer de nós. Eu não posso separar a minha vida espiritual da minha vida sexual, da minha vida conjugal. Não é uma coisa mecânica, sabe? Muitas vezes a gente vê algumas pessoas pregando sobre os métodos naturais muito erroneamente. Como se fosse assim, olha, você usa um método natural eternamente no seu casamento e quando você tiver, sabe, a fim de ter um filho, você para de usar ali e aí você vai engravidar. A gente já ouviu, tipo, o MOB não é um método, ele é um estilo de vida. Essa é uma frase muito errada, sabe? O método natural não tem que ser estilo de vida de ninguém. A gente precisa, quando a gente fala de paternidade responsável, achar esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio que é justo, que é católico, né? Que é o seguinte, de um lado você tem, às vezes, muitos instrutores, né? A gente fez alguns cursos de método Billis e a gente percebe, né, que as pessoas elas são extremamente vidradas na coisa, sabe? E levam aquilo como um estilo de vida mesmo. Ou seja, toda mulher precisa fazer método Billis, ela tem que saber, ela tem que acompanhar o seu ciclo, ela tem que, não é? Para que você possa exatamente planejar a sua vida minuciosamente. Roboticamente, não é? sabe? E por um outro lado, você tem, às vezes, algumas pessoas que ridicularizam total e que não só ridicularizam, mas encaram como um pecado. Sim. Muito grande o uso do método Billis, ou seja, você tem que estar aberto à vida em qualquer situação, a não ser que seja uma situação de morte ou de guerra, não é que você pode, não é, espaçar uma radicalizada ao contrário, assim, não sabe? É que também não faz sentido e nada nenhum. disso, nenhuma desses dois extremos, né, nem a exaltação e idolatria do método Billis, nem a ridicularização completa desse método provém do Espírito Santo, né, provém realmente do equilíbrio, né, tem aquela expressão que a virtude está no meio. E é isso mesmo, o equilíbrio de ouvir o Espírito Santo. Poxa, você tem um Papa dizendo que é lícito, não que você é obrigado, mas que é lícito você se utilizar dos métodos, você pode se utilizar diante de Deus, se vocês estão em consciência, né, tranquila diante de Deus, em oração, né? Da mesma maneira que você não deve levar os métodos naturais como uma espécie de paranoia, entendeu? Você ficar vidrado naquilo, meu dia fértil, sabe, aquela coisa louca. Porque isso faz muito mal, né? Nesse livro aqui, O Amor que Dá a Vida, que é o livro... é a Bíblia da Abertura à Vida. Também na quadrante. Quero uma porcentagem aí. Mas não, falando sério, esse livro é indispensável. É aquele livro que muda vidas. Qualquer pessoa que já leu esse livro... se tiver aberta, como a gente falou no início, vai... Olha, hoje é dia do protestantismo, né? Mais uma protestante que se converteu. Pois é. E o processo de conversão dela começou com Manevita, tá? Exatamente. Aí, maravilha esse dia. Aí.
para os nossos irmãozinhos protestantes amados, para o caminho de conversão. Bom, aqui ela coloca a fala de um médico, que ele expõe isso que a gente está dizendo de uma forma muito legal. Ele fala assim: não acho que o planejamento familiar natural, ele está dizendo aqui dos métodos naturais, seja necessário ou desejável para a maioria das pessoas casadas. Todos deveriam conhecê-lo e saber onde aprendê-lo, se for necessário. Mas penso que não é necessário conhecer todos os detalhes de como usá-lo e menos ainda praticá-lo. Não estou de acordo com os que dizem que todas as mulheres deveriam fazer gráficos dos seus ciclos menstruais. Tanta preocupação pela fisiologia é anormal. É como se fizesse um diário dietético em que se registrasse cada pedaço que se come. Essa medida poderia ser necessária para alguém que tivesse diabetes, alergia ou uma obesidade grave. Mas seria um transtorno obsessivo-compulsivo para os que não tivessem nenhum problema nutricional. Na sexualidade, em que a relação interpessoal é tão importante, essa preocupação pelo físico pode até ser daninha. Como os métodos naturais, isto é, a abstinência periódica para evitar a gravidez, só é apropriado por motivos graves, quer dizer, em caso de extrema necessidade, não tem pé nem cabeça concentrar-se nas funções corporais. E aí a Kimberly, a autora, fala: o que esse médico faz é sublinhar que o planejamento natural é mais um remédio para situações difíceis do que uma vitamina para uma vida sadia. A abstinência está justificada quando se tem razões sérias para adiar a gravidez. A chave é esta: se não queremos colher, não devemos semear. Caso contrário, zombamos de Deus. Gálatas 6, versículos 7 e 8. Então, assim, a gente precisa viver a nossa vida no equilíbrio, né? Nos casamos, abertos à vida, né? Não estou dizendo da nossa vida, mas como todos, né, deveriam se portar. Nos casamos, abertos à vida, estamos vivendo a nossa vida. Opa, pintou alguma coisa muito grave, um motivo realmente sério. Diante de Deus, nós discernimos que ele realmente é sério, né? E só nós podemos decidir isso, podemos discernir isso. Ok, vamos buscar os métodos naturais, vamos fazer uso deles enquanto persistir esse motivo grave. Pode ser que até o fim da vida persista, existem casos, mas sem essa robotização, sabe? Sem essa paranoia. Vamos viver mesmo conduzidos pelo Espírito, que a gente vive, né, numa graça muito maior, né? Numa paz interior muito maior, e realmente a gente vive o que é para ser vivido no matrimônio, né? Essa comunhão. E principalmente antes de tomar a decisão de usar o método Billings ou não, sempre orar para que Deus dê o discernimento, porque às vezes a gente, olhando de dentro, a gente potencializa às vezes umas coisas que não são tão né, tão graves, tão justas, e a gente vai se fechar a uma graça tão maravilhosa que são os filhos, né, que é a fecundidade, às vezes por causa de uma coisa que nem é tão grave, nem é tão séria. A gente tem a gente pode dar um testemunho a respeito disso, né? Porque a nossa vida matrimonial, ela começou financeiramente extremamente conturbada, né? A gente se casou e um mês antes do nosso casamento a gente descobriu que a gente não ia ter mais casa, não ia ter mais emprego, não ia ter nada, e a gente não queria adiar o nosso casamento, porque a gente já tinha adiado bastante. Então a gente se casou, a gente foi morar na casa da minha mãe, no mesmo quarto em que eu estava, desempregado, assim. Eu e a Társila, não é? E aí aos poucos eu consegui um emprego com um amigo, a Társila conseguiu um emprego numa loja, não é? Numa loja de artigos, enfim. A gente foi indo, aí a gente, não alugou a nossa casa e a gente estava com tudo planejado. Eu vou retomar a minha faculdade que eu tinha parado, né? Tal, daqui a 2 anos, não sei o que, a gente já vai estar com um salário melhor, tal. E de repente Deus começou a tocar no coração. Olha, você já tem casa, você já tem emprego, será que realmente ainda há um motivo justo para vocês continuarem usando o método Billings? A gente estava usando o método, né? A gente tinha decidido que a gente ia se casar sem usar. Mas aí a gente foi acompanhar um casal de amigos no Rio, eles foram fazer um curso de método Billings, a gente foi acompanhar, acabou aprendendo, e com tudo isso que aconteceu foi uma providência divina que a gente optou por usar, né? A gente ficou usando o quê? Por uns
alguns meses. Alguns né? meses, Nesses meses 7, em que a 8 gente não meses, tinha nem né? casa, nem nada, nem. E aí, enfim, quando a situação começou a estruturar, começou a bater no coração. Por mais que não é a nossa razão, o nosso planejamento, né, já estava todo feito ali para os próximos 2 anos, a gente ia continuar usando o método. Então começou a bater no coração, a gente rezou e a gente viu, realmente, motivo grave hoje não tem. Eu acho que a gente está já começando a fantasiar aí um motivo grave aí, né? A gente precisa confiar na providência de Deus. E a gente se abriu a vida, alguns meses depois a Tássila ficou grávida, não é? E como essa gestação ela trouxe graças para a nossa vida, não é? Inclusive foi em meio, não é, aos acontecimentos dessa gestação que eu iniciei os meus trabalhos, que hoje é o sustento da nossa família, né? Já tem aí uns 4 anos, né, que a gente está vivendo disso, que eu comecei como um bico lá para poder, não trazer uma renda extra ali, porque a gente já tinha decidido que a Tássila ia sair do trabalho, não é, depois que o filho nascesse, e aí a situação ia ficar extremamente apertada financeiramente na risca. Pintou algumas possibilidades, eu comecei a fazer uns bicos, esse bico, o negócio foi fluindo, foi ficando, não é, coisa, e hoje virou nossa renda. Olha que material lindo que agora a gente está produzindo, coisas desse tipo e tantas outras, não é? Talvez Enfim, não teria surgido se a gente estivesse fechado. foi algo que a gente se abriu à providência de naquela Deus coisa, e não. a coisa vai indo. A gente precisa sempre ter isso em mente, sabe? A vida espiritual não pode estar separada da nossa vida conjugal, não é? Então qualquer decisão que eu vá tomar, eu preciso estar sempre em estado de graça, confessado, não é? Com missa frequente e sempre orando e pedindo a luz divina, não é, para que ele possa nos iluminar. Fazendo um resumão, não é, do que seria a paternidade responsável, de como a gente deve viver então esse matrimônio. Só deixar bem claro que o termo paternidade responsável, ele é, antes de tudo, não é, a responsabilidade que você tem em gerar filhos para a igreja, em gerar santos para o céu. Não confundir paternidade responsável com limitar filhos. Sabe, evitar filhos. Isso é uma pequena parte. É uma pequena parte da paternidade responsável, né? Quando se apresenta motivo justo, você, né, dá um tempinho. Mas a paternidade, esse termo, né, ele quer dizer primeiramente que a gente tem que estar aberto a acolher os filhos que Deus quiser nos dar, né, se Ele nos der, e desejar, né, se for a vontade dele, uma família numerosa, uma família, né, para povoar o céu, né? Quanto mais crianças, quanto mais pessoas, melhor, né? Okay. Se Deus quiser nos dar. Então, paternidade responsável. A gente colocou os últimos pontos aqui como um resumo, nosso tempo já está acabando. Primeiro, conquistar o domínio de si. É o que a gente dizia na terça-feira, na nossa palestra, está no YouTube, tá, gente? Porque, realmente, quem não possui domínio de si não vai conseguir, mesmo com motivo grave, se abster do ato conjugal. Isso é uma realidade. Tem muitos casais de igreja, digamos assim, que estão na caminhada e que tem uma dificuldade enorme. Que às vezes tem até um motivo grave, aprende a fazer o método, mas não consegue porque são regras de abstinência, né? Sabe? Ou seja, nesse dia você não pode ter relação. A pessoa às vezes não consegue, não é se conter, se controlar, não tem existe algo, né, um pouquinho preocupante, assim, que é aquela questão que a gente dizia, né, da escravidão dos instintos. Ainda tá faltando aí um caminho de domínio de si. Olha aí como o domínio de si se reflete na vida matrimonial muito concretamente. Então, a primeira coisa, a gente precisa buscar o domínio de si, muito preferencialmente antes de casar. Já antes de casar, né? Para ser mais fácil depois. Né? O segundo ponto é a gente precisa conhecer as finalidades do matrimônio e acolher com alegria o desígnio de Deus. A gente precisa pedir a graça de Deus para que não vejamos isso como um fardo, sabe? Como uma coisa, nossa, e agora? Não, mas vamos conhecer. Por que é assim? Por que Deus fez dessa maneira? Né? Qual é a graça que é ter filhos? Qual é a graça de estar aberto à vida? E penetrando nesse mistério e acolhendo a verdade. Né? Num princípio pode ser difícil, mas depois a coisa vai se ajustando. O terceiro ponto, né, bem interessante, é o casar-se aberto à vida. Essa dúvida é muito comum, assim, nossa, mas não tem esse negócio de adaptação, o casal tem que se casar e tem que se adaptar um ao outro, tem que se conhecer. Gente, não é bem por aí. Né? Se uma pessoa está se casando, gente, pressupõe-se que ela está pronta a ter filhos, a acolher filhos, e até porque uma gestação dura 9 meses.
Então é tempo mais do que suficiente para vocês viverem aí, né? Todo o tipo de adaptação necessária. E outra, gente, é só uma desculpinha de quem quer continuar vivendo como namorado depois que casa. Por quê? Ah, você casou. Beleza, aí você precisa de uns 3 anos para poder se adaptar à vida de casado, não é? Para quando vier o filho, você tá muito bem adaptado. Quando vier um filho, muda tudo. Vai mudar sua rotina, vai mudar tudo. Não vai ser nada mais daquilo, sua vida. Todos aqueles 3 anos, não vão servir de nada. Você vai ter que se readaptar completamente. Aí vai vir um outro filho, você tem que se readaptar de novo, tudo. Aí vai vir um cachorro, você se adapta de novo. Hoje o raio do cachorro comeu aqui a minha Bíblia, que eu deixei o escritório aberto aqui, ele entrou, comeu a Bíblia, cara. Eu sempre ouvia esses casos, eu achava que era piada. Não, é sério, cara, cachorro come as coisas. Então, assim, a não ser que, como no nosso caso aconteceu, a gente ficou muito contrariado de, no início do casamento, ter um motivo grave, porque isso é muito incomum de acontecer, né? Aconteceu com a gente pode testemunhar, acontece. Mas, a não ser nesse caso, de se apresentar um motivo justo no início do casamento, poxa, se casem abertos à vida, né? Se casem já na graça plena ali de acolher quando Deus quiser dar a vocês os filhos também, porque não quer dizer que você vai casar e já vai engravidar. Isso acontece, mas também acontece de ficar, né, um bom tempo. E são duas coisas, Deus quer assim, mesmo, sabe? A primeira coisa, que maravilha se você engravidar na lua de mel. Que maravilha, que graça, que grande graça que você vai ter, sua mãe vai cair pra trás, sua sogra. E depois vai ficar toda adorando bem, os... sabe? E mimando os netinhos. E a segunda coisa é, se abrir a vida não significa que você vai ter 10, 20, 15 filhos, sabe? Isso não significa. Isso é uma grande mentira, assim. Porque, gente, a humanidade viveu não sei quantos mil anos sem anticoncepcional, sem nenhum método contraceptivo. Tiveram famílias, tiveram 20, 30 filhos, tiveram, mas assim, sempre foi muito natural. Aceitar esse ritmo de Deus mesmo, sabe? Do que Deus quer, a hora que Ele pensa ser a melhor, porque é Ele que tem na mente divina dele as almas que Ele quer criar, as pessoas que Ele quer criar e vão ser criadas naquele determinado momento. E aí é que entra um outro ponto muito importante. Quando você vive no espírito, até mesmo a sua vida conjugal, não é? A gente já viu aqui que a mulher, ela tem os seus ciclos, não é? Ela tem os seus ciclos. Então, assim, o próprio espírito te conduz ao ato conjugal, não é? E o filho acaba sendo sempre que é da vontade de Deus. Quando você não tem, não é, você não é viciado em sexo, não é? E você permite que a providência de Deus haja na tua vida conjugal, é o Espírito Santo que vai mover até o outro, não é? Talvez eu não estou falando naquele... uma blasfêmia aqui, mas é o Espírito Santo que te excita, que te conduz até o outro, não é? E você vai ter o ato quando Deus quiser, não é? Às vezes é naquele dia específico que Ele quer criar uma alma. E Ele vai conduzir vocês, né? Ele vai conduzir o casal, porque a nossa vida matrimonial está sob o Espírito Santo. Precisa estar. E quando isso acontece, tudo é graça. Tudo é graça, sabe? Se a gente precisa viver um período, às vezes não, né? Contrariados de abstinência por um motivo grave, é graça. Ou quando a gente está vivendo aí naturalmente a vida conjugal, e Deus manda, é graça maior ainda, né? Tudo é graça. E por fim, e aí depois disso tudo, não é? É que a gente vai ver, se for preciso, com a ajuda de Deus, talvez com a ajuda de um diretor espiritual, talvez com a ajuda de amigos que possam aconselhar, o casal toma a decisão de espaçar ou não é, as suas gestações e pode contar com um método natural para isso. Mas lembrando que se é um motivo grave, ou seja, se é um motivo sério, eu recorro a esse método, mas eu também me empenho para que esse motivo ele se finde, não é? Para que eu consiga voltar a viver então a minha vida ordinária, não é que é uma vida porque o nosso ordinário não tem que ser a infecundidade. A gente não tem que achar isso legal, sabe? O amor, ele é por natureza fecundo. Não, o amor é fecundo. Eu tenho que querer isso de todo o meu coração. Então a gente tem que lutar para esses motivos graves serem solucionados. No que estiver ao nosso alcance, é claro, né? Nem tudo está nas nossas mãos. Mas enfim. E por fim, a paternidade responsável, que é o que a gente está dando um resumo. Tem 5 minutos só, tá? Com o auxílio da graça divina, educar os filhos na fé, né? Não adianta a gente sair simplesmente tendo os filhos,
mas eles precisam ser educados. Essa também é uma promessa do matrimônio. O que é um grande desafio nos dias de hoje, não é? Porque você coloca o filho na escola e você tem grande chance dele se perverter. Por isso, assim, eu sou um grande apoiador, por exemplo, do homeschooling, não é? As mães que podem, não é? As famílias que têm essa possibilidade e que desejam fazer isso, que façam, não é? Ou que fundem colégios católicos, porque não tá fácil educar os filhos na fé hoje em dia, sabe? E é tão importante quanto a abertura à vida. Tão importante quanto. É essa preocupação. Muitas vezes a gente fica numa paranoia. Porque no fim das contas de nada vai adiantar eu ter 10 filhos e os 10 irem pro inferno. Todo mundo ir pro inferno. Cara, que desgraça, assim. Sabe? Que terror. Né? Então a nossa preocupação deve ser tão importante quanto. Se preocupar em estar aberto à vida, em ter quantos filhos Deus quiser, mas também em educá-los. Educá-los, né? No suor e nas lágrimas ali todo dia, na fé. Gente, é isso. A gente vai agora, daqui a pouquinho, abrir uma caixa de perguntas para vocês mandarem perguntas sobre todos os temas que a gente viu. Né? Quem não viu ainda as outras lives, tá lá no YouTube, é só entrar no link da nossa bio, que tá no YouTube. A gente agradece muito a presença de vocês e perguntem, que aí amanhã a gente vai ter a nossa última live da semana com as respostas, né? Não sei se de todas, mas se a gente conseguir, das perguntas de vocês. E o sorteio. Participem do sorteio. O sorteio das nossas peças belíssimas da Alma Mater. Da Alma Mater Arte Sacra. Quem quiser seguir também, não faz mal não, tá? No Instagram. Olha que e no Facebook. Enfim, são todas 5 essas peças aqui no sorteio. No molezinho, muito fácil de participar. Tá lá no nosso perfil. Comenta, gente. Marca um monte de pessoa, porque já tem um monte de comentário, tá? Tem muito comentário, mas quanto mais você fizer comentário, marcando os amigos, mais chance você tem de ganhar. Fabiana, nós é que agradecemos, não é, mais uma vez, a presença de vocês aqui. Hoje foi a live mais longa, a gente se empolga. Mas é um assunto mais tema, complexo, né? Mas, eu acho. Vamos rezar uma Ave Maria, então, pra gente poder encerrar esse dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Virgem da Revelação, rogai por nós e dai-nos o amor de Deus. São Paulo VI, rogai por nós. Gente, uma boa noite, muito obrigado, hein? Fiquem com Deus. Com Deus. Tchau.